Muito bem, gente, 11 horas 5 minutos. Estamos aqui na 87,9. Você que está em casa nos ouvindo através das redes sociais, aquele abração especial. Você que nos acompanha agora pelo Facebook, você que está em casa e vai, claro, poder compartilhar, poder comentar. Estou recebendo hoje dois pré-candidatos, mais dois pré-candidatos à Câmara Municipal nas eleições de 2020, Luciano Pereira e o Wallace Frade. E nestas eleições de 2020, os pré-candidatos esperam ter a oportunidade de se apresentarem. Sociedade Lagoanovense e a rádio é essa válvula de escape para que isso aconteça. E, claro, os pré-candidatos sempre pensando na nova opção para que a Câmara seja renovada. E para conhecer resumidamente o que pensa o pré-candidato, a Rádio Serrana apresenta esse projeto, entrevista com os pré-candidatos, que traz como ideia central uma breve conversa com os que desejam pleitear uma vaga no Legislativo do nosso município, agora em 2020. Recebendo hoje, como já disse, a Luciano Pereira de Medeiros, 45 anos, a profissão é professor e ele é pré-candidato pelo PSD. Recebendo também o Wallace Frade, 32 anos, profissão servidor público e também pré-candidato pelo PSD. Lembrando que eles estão aqui hoje através de sorteio, feito pela direção da nossa rádio. Então, vou começar a nossa conversa de hoje pelo nosso amigo Luciano. Luciano, qual o seu propósito enquanto pré-candidato a concorrer a uma vaga no Legislativo Municipal? Bom dia, Luciano. Bom dia, Bom dia, os ouvintes da Serrana, nossos internautas. Quando a gente dispõe um nome para a comunidade escolher, é porque a gente tem uma meta de tentar mudar a visão de política, de não aceitar que todos os políticos são iguais, que a gente tem que fazer as reformas, as transformações que a sociedade atual precisa. E um dos quesitos que para essa transformação da sociedade que nós devemos ter passa pela política. O novo, transformar as visões, quebrar os paradigmas, tudo isso é plausível para a mudança da nossa sociedade. E aí eu coloco o meu nome como pré-candidato nessa perspectiva de justamente poder colaborar para o crescimento de nosso município e, consequentemente, da nossa sociedade. Sem dúvida. Wallace, qual o seu propósito? Eu faço a pergunta para o Luciano, direcionando para você, depois eu volto com você na próxima e passo para o Luciano. Qual o seu propósito, Wallace, enquanto pré-candidato a concorrer a uma vaga no Legislativo deste ano? Bom dia. Bom dia, meu amigo Rai Santos. Quero também saudar aqui a todos que nos ouvem, através das ondas de rádio da Nova Serrana FM. Saudar também aqueles que estão aqui na equipe de rádio, meu amigo Roberto Paixão, meu colega pré-candidato, professor Luciano Pereira. E de forma especial, saudar aqueles que estão nos ouvindo e também nos vendo através das redes sociais, na rede social da Rádio Serrana FM e também aqui na minha página do Instagram. Quando se pergunta sobre propósito na política, me vem em mente algo que é muito interessante, que é o que me traz chegar até aqui, o que me fez chegar até aqui, porque eu faço o que eu faço. E é interessante, estava lendo e vendo sobre questão de propósito. Propósito que vem lá da língua latina, que é sobre colocar à frente. E quando eu me proponho a ser pré-candidato, eu coloco aqui à frente todos os meus valores que foram construídos a partir de muito tempo, desde a minha infância. Meus valores familiares, meus valores que eu trago de ter morado na zona rural, meus valores que eu trago também de ter prestado serviço público no município, os valores da minha família, como já falei, e os valores da minha igreja, da minha fé, que faz com que eu apenas não professe a fé, mas como diz São Tiago no livro, na Bíblia, que a fé sem obra é morte, eu, durante minha vida inteira, eu tentei professar a minha fé também com ações. Uhum. E é isso. Eu, quando me coloco como pré-candidato, eu coloco esses valores à frente disso, para que os meus atos
seja baseado na minha história e tentando levar o bem e fazer o bem ao próximo. Ok. Wallace, essa pergunta que eu vou fazer agora, vocês colocaram aqui as profissões de vocês, mas pode ser que por um motivo ou outro, por causa da pré-candidatura, vocês tenham se ausentado, dependendo da profissão, tenham se ausentado, e pode ser que vocês estejam exercendo outra coisa no momento. Então, qual a sua ocupação neste momento? Bom, atualmente eu estou licenciado do meu cargo em serviço público de agente administrativo na Prefeitura de Lagoa Nova, onde eu exerço desde 2007. E também eu faço um trabalho voluntário junto com o movimento social, que é no Fórum Municipal de Associações Rurais, que é um órgão que não tem personalidade jurídica, não é uma personalidade jurídica, mas que exerce uma função muito importante, que é de articular as políticas públicas que vai para a área rural, de forma também que possa fiscalizar e exercendo também uma luta em relação a buscar novas melhorias para a área rural. Então, esse cargo de coordenador, eu me afastei junto, quando eu me afastei também do poder público. Mas estou licenciado e a proposta é que, após passar as eleições, eu possa voltar para ele para continuar exercendo a luta também. Ok. Luciano, qual a sua ocupação profissional agora? Antes de mais nada, eu quero dar os bons dias ao meu amigo Wallace, que eu esqueci. Eu sou professor há 26 anos, sou funcionário da Prefeitura de Currais Novos, sou desde há 26 anos atrás, e sou professor coordenador também daqui do município, desde 2001. É uma bandeira muito árdua, a gente sabe a vida de professor como é. Então, uma das bandeiras que a gente, com certeza, luta até o dia a dia é por uma educação de qualidade, de equidade, que todos tenham direito. Então, esse trabalho, também estou afastado dos meus afazeres, e cada dia mais a gente tem que entender que como é profundo a transformação que a educação tem junto a cada um de nós. Ok. Meus amigos, agora eu gostaria de abordar algo sobre a lei orgânica do município, que vocês detalhassem alguma coisa, fiquem à vontade para vocês trazerem a importância, falarem sobre a importância da lei orgânica, essa lei que rege o nosso município. Começando com você, Luciano. Bem, o que é a lei orgânica? É um conjunto de regimentos que vai orientar o trabalho no caso da Câmara Municipal, dos poderes envolvidos, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, e ela vai nortear, vai mostrar que critérios devem ser feitos para que o município consiga avançar. Muitas das vezes no Brasil nós temos muitas leis que elas são frias, Não tem o fogo da população, os ensejos, os quereres, mas são competências que devem ser feitas junto com o poder administrativo. Câmara, Prefeitura, todas elas têm a ver justamente com essa lei, que no caso do nosso, ela foi instituída em 31 de março de 1990. E aí, só para a gente dar um exemplo, qual a importância dentro da lei orgânica, é a questão da Câmara Municipal estabelecer ou formar um distrito industrial, que poucos sabem disso. A importância que é. Porque esse distrito industrial ele pode alavancar os trabalhos para a comunidade, para a juventude no município. Então, esse é um dos principais, entre tantos, que pode ser utilizado pela Câmara para fazer esse distrito industrial, que eu saiba que até agora, no momento, ainda não existe em nosso município. Muito bem. Wallace, que conhecimento você tem da lei orgânica do nosso município? Bom, após a aula aqui do nosso professor, realmente é muito importante nós termos conhecimento sobre a lei orgânica do município. Não só os agentes públicos, mas a população de uma forma geral. A lei orgânica do município, para quem está em casa, que possa entender e compreender realmente de fato, a lei orgânica está para o município, como a Constituição brasileira, que foi aprovada em 1988, está para o país. Aí, como o professor Luciano falou muito bem, a lei orgânica ela serve para
regulamentar, serve para orientar todos os trabalhos que são feitos, né, dentro dos órgãos públicos do município de Lagoa Nova. As secretarias que existem no município são regulamentadas a partir das políticas públicas que são definidas na lei orgânica. Os atos do poder público executivo, os atos dos vereadores, né, a criação das comissões, a criação de leis, tudo precisa estar debaixo da lei orgânica. Né? A lei orgânica ela vem nos dizer que ninguém está acima da lei. Que o prefeito, os vereadores estão todos debaixo e amparados pela lei orgânica do município. E ela determina muitas coisas que são fundamentais para o dia a dia do município. Né? O professor Luciano citou sobre a criação dos distritos industriais, né? Para a alocação de empresas e coisas do tipo. Mas a lei orgânica também ainda coloca e permite que o município possa criar também distritos, como nós temos o Distrito Manuel Domingos, que é criado sobre a orientação da lei orgânica, como também a destituição desses distritos. Então, é possível que tudo se faça dentro do município a partir da observância da lei orgânica, né, para que realmente, repito, ninguém fique acima da lei. Ela estabelece atos e disciplina tudo aquilo que rege a legislação do município. Traz esse certo equilíbrio entre executivo, judiciário e por aí vai, né? Legislativo. Bom, aproveitando esse gancho, Wallace, qual a sua visão de política? Olha, a minha visão de política, e aqui é bom que a gente possa delimitar sobre políticas, né? A gente pode ver a política sobre duas óticas, né? A política social, que é a política do dia a dia, aquilo que a gente faz, desde um bom relacionamento com nossos vizinhos, até uma luta de classe, quando os professores se organizam em um sindicato, quando os agricultores se organizam dentro de uma associação, né, quando nós buscamos nossos direitos, quando os direitos não estão sendo cumpridos, aquela organização é considerada uma política social. Né? Uma parte da política que eu considero ser a política do P maiúsculo, aquela que nós todos deveríamos fazer diariamente, que é a política do bem comum, né, agir para o próximo. E também tem a política partidária, que é essa política que acontece também todos os dias, mas que fica cada vez mais forte quando se aproxima a eleição. Então, a minha visão de política é que nós todos somos seres políticos e que precisamos exercer com efetividade a política, mas respeitando sempre o próximo, respeitando sempre as ideias do outro. A política é ainda, eu considero, a melhor forma de transformar a sociedade. Porque todas as decisões que impactam diretamente na nossa vida, ela é tomada a partir de uma decisão política. O preço que você paga sobre a taxa de iluminação pública, o calçamento da sua rua que ainda não chegou, né, as tarifas de IPTU são tomadas a partir de decisões políticas. Então, ela é muito importante e é mais importante ainda que a gente possa acompanhar e fazer seu exercício da cidadania, que é agora o que se aproxima, que é o voto. Então, assim, a política ela permeia toda a nossa sociedade. E é importante que a gente seja sempre um cidadão que fiscalize e que aconteça em nossa sociedade aquilo que realmente se refere à política. Muito bem. Luciano, qual a sua visão de política? A visão que eu tenho sobre a política é que ela é um instrumento essencial na formação da sociedade. Desde os primórdios, né, nós sabemos que a política sempre fez parte, né, da formação das sociedades, da democracia. E ela vai inserir, dentro desse contexto, as diferentes faixas etárias da sociedade, financeira ou não, que estejam incluídas dentro da política. A gente diz assim, eu não gosto de política, eu detesto política, mas política está dentro da gente. Como o Wallace falou bem aqui, parabéns a ele, as políticas públicas, elas dependem da política partidária. E quando a gente não escolhe uma pessoa correta, as políticas partidárias vão sobressair sobre as políticas públicas. Ou seja, se nós não tivermos pessoas capacitadas, se nós não tivermos essa política de engajamento das comissões, seja ela da educação, de saúde, de meio ambiente, da agricultura, nós não vamos ter políticas públicas corretas. E aí, na história do Brasil, a gente vai ver que aí inclui-se nosso município, nós fazemos parte do Brasil, lógico, que muitas das vezes as políticas públicas elas não chegam na casa do cidadão, onde ele precisa
porque as políticas partidárias, às vezes, elas bloqueiam. Então, o meu ponto de vista é que a política é essencial dessa transformação. Ok. Luciano, fale da sua consciência em relação à responsabilidade de um vereador. Que responsabilidades, não é, acompanham a quem foi eleito para tal cargo? Responsabilidade é um peso muito grande para qualquer um que queira chegar lá e dos que estão lá, né? Porque ser responsável por uma comunidade, por uma cidade, não é fácil. Ser responsável por si só, às vezes, já é complicado. Mas a responsabilidade é um dos princípios dignos da pessoa que está lá. Até porque ter responsabilidade vai nos remeter à ficha limpa, né? E a ficha limpa, ela diz que você tem que ser responsável financeiramente, entre outras características. Mas responsabilidade, ela está imbuída também dentro da gente. São princípios éticos, né? Que você adquire, você não compra, você adquire. É uma ética, é como você dá um bom dia. Isso. Tem gente que às vezes passa, infelizmente, não dá, né? Mas o bom dia é uma questão ética. E responsabilidade vai levar, em princípio, gerenciar todas essas questões de leis, de organização, pensando no próximo, pensar no cidadão. O que é que aqui traz para o cidadão? Isso é responsabilidade. É você prestar conta daquilo que você prometeu em campanha, vamos dizer assim, ou daquilo que você gerencia como recurso. Porque a Câmara também é uma responsabilidade gerenciar recursos, gerenciar lei. Então, responsabilidade, eu como fui secretário quase 9 anos, sei muito bem o que é ser responsável com o próximo. Muito bem. Wallace, que consciência você tem das responsabilidades de um vereador? Realmente são muitas as responsabilidades de um vereador. Digamos que a irresponsabilidade de um vereador traz um mal gigante para toda a sociedade. Eu sou consciente disso porque acompanhei de perto o trabalho e acompanho de perto o trabalho do meu pai, o vereador Manuel Frada, que ao longo de 5 legislaturas conseguiu, da maneira dele, fazer o possível para que as pessoas realmente recebessem um trabalho e recebessem aquilo que o município oferece de forma digna. E a responsabilidade do vereador, eu considero que ela se baseia-se em 3 grandes colunas, que é de fiscalizar, legislar e representar. Fiscalizar no aspecto de fiscalizar as contas públicas do município, aquilo que está sendo feito, se existe realmente um compromisso e um zelo naquilo que está chegando para a população. Existe um discurso que a gente sempre vê sobre vereador da oposição, vereador de situação, mas o que realmente deve ser feito é as escolhas serem feitas prudentes e aquilo que realmente deve fazer o vereador, independente do que ele votou, mas ele precisa fiscalizar se aquele recurso está chegando para o cidadão. Essa é a primeira coluna. A segunda coluna seria a de legislar, de ver quais são as leis do município, se essas leis estão sendo aplicadas para o consumidor final, que é a nossa sociedade, e também, às vezes, nem criar leis mais novas, mas realmente ver se as que estão, se elas estão sendo cumpridas. E se não estiver sendo cumprida dentro do exercício de realmente verificar junto à população se aquela lei não está cumprindo a sua função, criar uma lei nova. E a mais importante, acredito que seja a terceira coluna, seja a de representar. Nós somos eleitos a partir de uma representação, não é isso, professor Luciano? Isso mesmo. De uma representação daquelas pessoas que nos confia o voto e nos leva até a Câmara de Vereadores. E isso é importante porque o representar está em saber ouvi-los, principalmente, e saber dar voz àqueles anseios. Principalmente quando você está próximo a eles, está perto a eles, e fazer o que a gente sempre fez e que eu fiz no Fórum de Associações. A partir de reuniões, a partir de encontros, você poder representá-los. A voz da população, o dia a dia da população, precisa estar dentro da Câmara de Vereadores e só quem pode fazer isso é o vereador. Então, é uma responsabilidade imensa e realmente é preciso estar
apto a fazer isso e com muita qualificação. Ok, Wallace, você falou da inspiração, né, que você tem ao ter visto e ao ver ainda o seu pai também militando na política ou legislando. E se você for eleito, como será a sua atuação na Câmara? Então, assim, como eu falei, minha atuação se baseia nessas colunas que eu falei anteriormente, mas eu pretendo fazer aquilo que eu sempre fiz, né? Sendo eleito, ainda estamos aqui todos como pré-candidatos, né? Só seremos aprovados para ser candidatos a partir da convenção, seremos homologados. Mas o que se espera de um vereador é que realmente ele cumpra com essas colunas que foram ditas, e o que é preciso é que a voz do povo, que os anseios da população chegue à Câmara de Vereadores. Né? Isso de uma forma muito clara, isso precisa ser muito claro. Mas só se faz isso, só se leva a voz do povo para a Câmara se você estiver no meio do povo. Eu só conheci a realidade, de fato, da zona rural quando eu comecei a conviver junto com as associações rurais. Né? E a partir disso, a partir dessa vivência, eu pude ter certeza do quanto é necessário sempre fazer pela área rural. E não apenas no ponto de vista da agricultura, mas ter a certeza e a clareza que na zona rural existem pessoas que precisam de um serviço de saúde de qualidade, que precisam ter acesso ao esporte, à cultura, enfim, a todas essas áreas que estão dentro do cotidiano da população. E fazendo o que a gente fez no Fórum de Associações, né, quando existe uma demanda na população, e que essa demanda, quando só uma pessoa dá um grito lá no sítio, ninguém escuta. Mas quando todos se juntam e dá um grande grito, aí sim, aí existe a solução, porque existe uma força política maior de todas, que é a força do povo, que é a força que coloca o candidato e o político lá no poder. Então é isso, a minha grande missão será articular e juntar as pessoas em torno das suas demandas, para que assim a gente tenha uma grande força de atuar dentro do Legislativo. Ok, muito bem. Luciano, você já foi secretário do município, você já foi candidato também na última eleição, né? Então, com a sua experiência, caso você seja... O Wallace falou uma coisa importante, todo mundo aqui é pré-candidato, né? Mas é claro que existe esse objetivo, todos que estão como pré-candidatos almejam que sejam homologados mesmo, que se tornem todos candidatos, justamente para buscar a vaga, né? Então, você sendo eleito, como seria a sua atuação? Com muito prazer, antes de eu dizer aqui, que é a segunda vez, né, que você também já mencionou, de ser candidato. A primeira vez foi há 4 anos atrás, fui candidato, hoje eu sou pré-candidato, e foi um conhecimento muito grande adquirido nesse período. E hoje, estando como pré-candidato novamente, né? O que é ser um vereador, né? Se a gente for ver a lei orgânica aqui, uma das questões que o Wallace falou muito bem aqui é a questão de legislar, né? As leis do nosso município. Mas, como eu falei anteriormente, a lei, às vezes, ela é tão seca que não chega perto do cidadão, e uma das características que eu deverei ter, se assim chegar lá, como pré-candidato, é a coparticipação. O que é coparticipação? São todos os participantes, todas as associações, todos os envolvidos no crescimento da nossa cidade, que sejam presentes para discutir. E um essencial, que eu sei que é minha bandeira, né, seria a coparticipação presente e maciça da educação. Assim como o Wallace tem da agricultura, que ele dá muito bem, né? Cada um tem um ramo diferente, tem uma bandeira específica, não que esqueça as outras, né, Wallace? Sim, claro. Mas a gente teria essa coparticipação mais forte, porque nós, professores, eu sou também do nosso município, a gente tem ficado muito à margem das políticas públicas municipais, principalmente salariais, né? E a questão de legislar para o povo. O povo não quer mais a Câmara fria, lá fechada. O povo quer o vereador presente nas necessidades do dia a dia, né? Faltou um médico no posto tal, o vereador ele também fiscaliza. Ir lá e perguntar por que é que está acontecendo aquilo, né? E isso é legislar para o povo.
e contribuir no crescimento. Esse é um dos meus principais também. Que crescimento é esse? É o crescimento estrutural da cidade, é o crescimento econômico, através de empregos. A Câmara ela tem as ferramentas que ela pode auxiliar o Executivo, que é o prefeito. Basta a Câmara, o Legislativo e o Executivo juntar as forças para o crescimento. Não existir lado A, lado B, oposição, situação. Porque quando o povo precisa, não é a situação e oposição, é a necessidade. Né? Então, esse será um dos pilares, que é a coparticipação de todos. Muito bem. Ainda falando nisso, a pergunta foi justamente como seria a atuação de vocês dois, né, frente ao Legislativo. E caso sejam eleitos, e a pergunta, mais uma vez, é direcionada a Luciano, caso seja eleito, Luciano, vamos falar da questão da relação. A gente já trouxe a lei orgânica, o que ela rege, e eu gostaria de saber a relação sua, caso você seja eleito, com o Executivo, a sua relação com os demais vereadores, como seria? Lógico que tem que ter uma relação harmônica. Se não existir harmonia entre o Executivo e o Legislativo, não poderá ocorrer o crescimento de uma cidade. Brigas partidárias é aquilo que a gente estava falando antes. Existem as políticas públicas e as políticas partidárias. Na hora que nós formos discutir as políticas públicas, são políticas públicas. As bandeiras e as políticas partidárias elas devem ser esquecidas. Por quê? Porque aí nós temos que levar em consideração o povo, o que vai contribuir para o povo. Então, é de suma importância que haja essa união, né, entre Executivo e Legislativo. Nós não temos o Judiciário, temos mais a Polícia. O Judiciário, estou me referindo a promotores, né? E aí essa união de ideias forma o que nós podemos encaminhar para as políticas públicas. Ora, muitas das vezes, às vezes, eu já tive de assistir nas câmaras, na Câmara daqui, algumas medidas não populares, né? Que ia de encontro ao homem do campo, por exemplo. E essa política pública, ela não foi bem vista, mas mesmo assim ainda foi aprovada. Para você ver como é as coisas. Ou seja, o partidário ainda estava prevalecendo sobre a política pública do homem do campo, que eu não vou citar aqui a lei, mas todo mundo sabe do que se trata. Até que ponto essa convivência não poderia ter resolvido através do diálogo? Né? E aí é isso que a gente tem: diálogo, cooperação e entendimento entre Câmara e Prefeitura. Senão, as coisas começam a desandar um pouco, né? Porque aí as políticas partidárias sairão sobre as políticas públicas. Muito bem. Wallace, estou pegando o gancho ainda e respondendo a mesma pergunta. Como você se imagina sendo eleito e tendo essa relação com o Executivo, com os seus colegas de bancada também, né? Porque, como o Luciano falou, muitas vezes, para que as políticas públicas elas possam realmente existir e serem benéficas, é importante que, num dado momento, se esqueça essa questão de bandeiras, de A, B, de partido, né? Essa questão da politicagem, que também está em todo lugar, inclusive na casa, né? Então, como seria essa sua relação? Olha, essa é uma pergunta muito, muito bem colocada aqui. E a nossa lei orgânica, ela trata disso. No artigo 9º da lei orgânica, ela evoca justamente o que o professor falou, né, que existem os poderes legislativo e executivo no município, mas que eles serão harmônicos e independentes entre si. Né? Isso é uma coisa, é muito bonito na lei e seria muito bom que realmente se efetivasse na vida real. Porque está dizendo justamente isso, que delimita os poderes, mas que a influência da Prefeitura na Câmara de Vereadores e da Câmara de Vereadores sobre a Prefeitura jamais poderá ser do ponto de vista partidário. O prefeito não poderá jamais influenciar decisões apenas
sobre o ponto de vista partidário. Eu acredito muito que as decisões, as políticas públicas que elas devem acontecer no município, elas precisarão sempre ser baseadas nas evidências. Porque a partir do momento que existe uma política pública que ela é baseada em evidências, aí ela derruba qualquer argumento partidário. Porque se o prefeito, por exemplo, envia à Câmara de Vereadores uma política pública que é baseada na evidência, que na zona rural, por exemplo, vai precisar, além do corte de terra, vai precisar, além da cimento, vai precisar de uma política, por exemplo, que valorize o produto da zona rural e que esse produto possa ser comercializado com valor digno, nenhum vereador vai votar contra. Então, assim, deve ter essa clareza sempre, que as políticas públicas, e eu lutarei dentro desse projeto de pré-candidatura para defender isso, é que elas deverão sempre ser norteadas e baseadas nas evidências das comunidades, nas evidências que acontecem na cidade. Porque fazendo isso, tenho certeza que nenhum argumento partidário que tenha relação com alguma cor partidária vai ser mais forte do que a evidência da comunidade. Porque no momento que isso não quiser ser aprovado pelos pares ou não for apoiado pelo prefeito, ele vai estar votando contra o povo. Então, assim, é importante demais essa harmonia e o entendimento do que realmente precisa ser feito e o que precisa ser levado para a população. Ok, muito bem. Eu quero dizer a vocês que, é claro que em outras oportunidades, depois de homologados os nomes, que vocês sim poderão apresentar projetos, poderão pedir o voto diretamente só após isso, claro, a lei é bem clara em relação a isso. E agora, como pré-candidatos, vocês estão aqui, mas eu quero tratar ainda dessa questão da importância do vereador para o município, mas apenas para trazer as considerações finais de vocês, porque o país, sendo a federação, tendo aí as esferas dos três poderes, União, Estados, municípios, e o vereador estando para o município, como por exemplo o senador e o deputado estão para as esferas mais amplas, do nosso país, falando ainda dessa importância, que mensagem vocês deixam, caso sejam eleitos, que mensagem vocês deixam agora para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo? Olha, a mensagem, assim, primeiramente, já dizer da minha alegria de ter participado desse encontro, que inicia-se aqui a grande festa da democracia, onde as pessoas estão tendo, historicamente nunca tinha visto isso, nem tinha ouvido em nenhuma parte do país. A gente acompanha as redes sociais, acompanha o que tem sido feito aí pelas rádios afora, mas essa oportunidade de dar voz a muitos candidatos que talvez não tivessem um minuto de oportunidade de falar o que pensa, vocês estão fazendo isso. Então, assim, Lagoa Nova está de parabéns por ter uma rádio tão compromissada com o dia a dia da comunidade. Eu tenho certeza que, a partir desses encontros que estão tendo aqui na rádio, nós veremos resultados a partir de 2021. Então, assim, a minha felicidade e a minha alegria em poder participar e saber que tantos outros irão participar também. Então, a rádio, meus parabéns por isso. E dizer o que eu venho sempre dizendo, o que se espera de um vereador, de um edil, de um representante do povo. Se espera realmente uma luta por aqueles que acreditaram nele, que ele leve para a Câmara de Vereador o debate sempre no campo das ideias. Esse debate deve acontecer, é natural que aconteça dentro da democracia o debate. Agora, eu sempre respeitando a sua ideia. Eu posso até não comungar com ela, posso não concordar, mas eu preciso respeitar o direito de você dizer a ela. E só um exemplo, quem constrói uma casa, eu já vi uma casa em construção, observa que os tijolos não são colocados pareados, Eles são colocados um ao lado do outro, mas de forma que um vai dando sustentação ao outro. Isso a gente pode trazer para o campo das ideias também. A minha ideia está aqui, você colabora com a sua ideia e coloca sobre o outro, e ali vai construindo, vai dando sustentação àquela parede. E assim deve ser na política também. Eu posso não concordar com a ideia total do professor Luciano, mas no momento que eu digo, Luciano, e se a gente construir por esse lado, defendendo o que eu acredito, Luciano defendendo o que ele acredita, a gente constrói sim algo diferente. Então a mensagem é essa, é de realmente defender seus posicionamentos, mas sempre respeitando o posicionamento do outro. Jamais levar para a Câmara de Vereadores uma luta muito partidária, que a luta partidária ela acontece apenas e deve acontecer no período eleitoral. Após isso, não. Levar isso e levar sempre o debate
em busca de construir algo melhor para a nossa comunidade. Né? Essa é minha bandeira. Né? E desejar a todos que estão aqui, que estão nos acompanhando pela live, estão me acompanhando aqui pelo Instagram, né? Muita felicidade, que realmente a gente possa ter discernimento. Mas se você me permite também, tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Fique à vontade. Existe um grande debate que deve ser feito por toda a sociedade de Lagoa Nova, né? Por você que estão em casa. Existe um debate que, às vezes, parece que está sendo esquecido por nós, que é o debate sobre o pós-pandemia. Né? A gente ainda está dentro da pandemia, ainda existem pessoas que estão morrendo e sendo contaminadas por ela. Estamos no olho do furacão, né? Estamos no olho do furacão, dentro de uma grande tempestade, só que como se fossem barcos diferentes. Né? E assim, o debate que deve ser feito, que é tão importante como o debate político eleitoral, é como ficará a nossa sociedade no pós-pandemia. A gente nem sabe se vai ter um pós-pandemia, né? A gente está vivendo ela. Mas que é importante que os órgãos públicos, os políticos, possam discutir e apresentar soluções para o dia a dia da comunidade em um pós-pandemia. Né? Você que está em casa não sabe ainda como vai ficar a situação do seu filho na escola. Como ficará as práticas esportivas, como vai ficar as manifestações culturais. Então, assim, esse debate sobre o pós-pandemia é preciso ser feito por homens e por mulheres sérias compromissadas com Lagoa Nova. Então, na hora que você for decidir, né, na hora que você estiver avaliando as propostas, sempre escute e pense no que pode ser dito para o futuro próximo, que é o pós-pandemia. Então, convido a toda a sociedade a repensar sobre isso e refletir a cada dia sobre como ficarão nossas vidas após isso. Então, meu muito obrigado. Muito bem. Luciano Pereira, agradecendo já a sua participação aqui. Que mensagem você deixa para os eleitores, para a população em geral, para quem nos assiste nesse momento? Quero, antes de tudo, agradecer pelo espaço, parabenizar a Serrana FM, que uma democracia se faz ouvido a todos, sejam das partes que tenha mais representatividade ou das minorias, que muitas das vezes as minorias LGBTs ou outras negros são esquecidas, né, no contexto, e isso vai levando muito a sério, afinco o trabalho que vocês fazem pelo gesto e pelo apoio à democracia. Parabéns mais uma vez. Quero aqui parabenizar o meu amigo Wallace, que uma pessoa altamente competente que eu conheço, e a gente ter a importância, o significado da transformação. Eu sempre tenho tocado muito nessa palavra. Vamos transformar, vamos fazer essa mudança tão necessária na nossa Câmara Municipal. Eu acho que nós temos que levar em consideração que uma população de 16 mil e alguns 16.500 habitantes do nosso município não tenha, desculpe a franqueza, uma Câmara à altura da sua população. Então, eu disponho o meu nome, né, como pré-candidato, como o Wallace também, a ver essa transformação, essa mudança. Mas essa mudança só vai acontecer se a população quiser. Porque se ela não quiser essa transformação, essa mudança, que do meu ponto de vista é tão necessária e urgente, nós poderemos permanecer numa politicagem, né, no mesmismo, na mesmice, onde as pessoas só são vistas de 4 em 4 anos. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer em nossos lares, em nossas residências, entre nossos amigos. Que mudança! Ah, Lagoa Nova está crescendo muito, a gente vai crescer. Mas qual é a sua contribuição na política, eu vou dizer, na política partidária e na política pública para que aconteça essa mudança? Então, você que está na sua casa, né, nos ouvindo e nos vendo através das redes sociais, reflita, pense, e aí você vai encontrar uma saída, né? E aí agradecer mais uma vez e reforçar o que o nosso amigo Alisson falou aqui.
O que será de nós pós-pandemia? E aí, mais uma vez, nossa comunidade está engajada ou está esperando que seja só simplesmente colocada à mesa? E nossos representantes estão se movimentando de que forma? Então, tudo isso é o papel do legislador também. Então, é com muito prazer e gratidão que eu agradeço a vocês pela oportunidade. Ok, eu quero parabenizar os dois, né, pela segurança com a qual vocês responderam as perguntas, realmente com a certeza do que estavam falando, a certeza do conhecimento que a gente abordou aqui em relação a todas essas perguntas. Tenho certeza, o Wallace, tenho certeza, Luciano, que vocês conseguindo, tendo êxito, né, conseguindo chegar lá, a Casa Legislativa estará, sem dúvida alguma, muito bem representada. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Wallace. E é isso, a Rádio Serrana FM 87,9 nas eleições 2020. 11h46, daqui a pouco a gente volta. As escolhas que fazemos, sejam